Todos sejam muito bem-vindos no meu canal Conexão Criminal, espaço onde a gente discute direito penal, processo penal, psiquiatria, literatura, e quando a gente consegue misturar esses três assuntos, melhor ainda. O que nos traz hoje aqui vai misturar esses assuntos. Recentemente eu fiz uma audiência no Juizado Especial Criminal, uma audiência de conciliação. E nessa audiência, pelo jeito que a parte ex-adversa se apresentava, ficou claro para mim ali indícios de transtorno de personalidade histriônico, que a gente vai debater. Eu não sou psiquiatra, mas os livros dizem, não é? Que é o modo como as pessoas se apresentam, os seus trejeitos, os seus utensílios, seu brinco, seu batom, induz que aquela pessoa possa ter algum tipo de transtorno. E a minha suspeita se confirmou, porque nessa lei 9.099, que rege o Juizado Especial Criminal, a primeira etapa é de conciliação. E a proposta nossa de conciliação entre as partes ali era um pedido de desculpas, né? Você peça desculpa, o pedido de desculpa recíproco, e nós vamos encerrar esse processo criminal. Qual não foi minha surpresa quando o meu cliente aceitou, esse pedido de desculpa, mas fazer o pedido de desculpa e receber o pedido de desculpa para encerrar o processo, mas a parte ex-adversa ela não aceitou. Essa briga de vizinhos, houve lesão corporal recíproca, mas essa simples solução não foi aceita, fundamentando assim ainda mais a minha suspeita desse transtorno de personalidade histriônico. Vamos debater isso agora aqui nesse vídeo, a Lei 9.099 e a sua dificuldade de ser implementada essa primeira fase da conciliação em decorrência de transtornos psiquiátricos. Falamos para o nosso cliente da importância da Lei 9.099, que foi uma lei que veio num pacote da década de 90, juntamente com a ampliação das penas alternativas, em 97, porque o Brasil havia assinado vários tratados internacionais, se comprometendo a diminuir o número de prisões, a resolver de uma maneira menos com pena de prisão e mais com diálogo, com conciliação, com instrumentos que visassem diminuir o número de pessoas presas, às vezes por fatos irrisórios, fatos não violentos, que não justificavam a prisão daquela pessoa. Essa ideia ela foi acolhida, tivemos uma série de leis, de decisões, de mudança de visão naquele período do direito penal, e dentre essas leis nós tivemos uma lei muito importante, que é a Lei 9.099, que estabeleceu os juizados especiais. Dentro dessa lei, dentro dessa visão de você retirar a obrigatoriedade do processo, o objetivo de prender a pessoa, você tem ali uma visão de conciliação, de resolver o problema. E, de fato, para a vítima também é muito importante, porque até então a vítima não falava, a vítima não tinha palavra, ela é obrigada a falar aquilo que aconteceu, mas ela muitas vezes se interessava em ter devolvido o objeto ou um pedido de desculpa. Eu já tive um caso mesmo que o rapaz estava num bar, numa boate muito famosa à época aqui em Belo Horizonte. No entreveiro ele levou um soco de um garçom ou de um segurança dessa boate, desse bar, e na audiência de conciliação foi pedido o pagamento do prejuízo do dente que ele teve, prejuízo com o dentista. Apresentou a nota fiscal, isso foi pago e ali mesmo acabou, ali mesmo ficou resolvido. Se fosse antigamente, antes dessa Lei 9.099, você teria ali o processo de lesão corporal obrigatório, ele seria indagado o que aconteceu, mas ninguém ia perguntar o que ele quer. Eu quero a indenização, gastei aqui R$1.000 para
resolver o dente. Ninguém ia perguntar isso. E se falasse isso na audiência criminal, eu ia dizer para ele: você tem que contratar um advogado civilista para processar a pessoa ou o bar e você ter ali a sua indenização. Isso aqui não é problema nosso. Então a Lei 9.099, ela ajuda muito nesse sentido, ela é mais racional. Você dá voz à vítima, você dá voz às pessoas, e muitas vezes o que a pessoa quer é um pedido de desculpa. Não foi nem duas, nem três audiências que eu tive essa percepção e, de fato, essa solução. E nessa semana, essa audiência se desenhava nesse caminho, porque uma briga de vizinhos por causa de barulho, uma das pessoas já havia saído, inclusive, do prédio, mas eu percebi quando adentrou na sala de audiências, pelo trejeito, pelas características da sua vestimenta e seus utensílios, seu brilho, né, que seria ali muito provavelmente difícil, para não dizer impossível, a gente conseguir uma conciliação com pedido de desculpas recíprocos, porque a lesão corporal foi recíproca. Não interessa aqui, nessa fase da Lei 9.099, de quem que é a culpa, quem que começou, por que começou, o mérito não é discutido aqui. A gente quer resolver um problema, diminuir o número de processos, pacificar a sociedade, dar voz à vítima, dar voz àquela pessoa para resolver e não ficar debatendo o mérito. Não é a hora de debater o mérito. Mas a pessoa, ela se colocou como vítima, ela se colocou como perseguida, ela se colocou trazendo uma série de atributos físicos, né, de gênero, o porquê aquilo estaria acontecendo, e reforçou mais ainda a minha visão desse transtorno de personalidade histriônico. Não é? O conjunto ali estava desenhado, e isso ficou sedimentado quando ela disse que era impossível ela pedir desculpa porque ela não tinha culpa nenhuma. Isso, evidentemente, para quem não entende, né, não procura compreender a psicologia, a psiquiatria, não é, e vai no embalo desse discurso, dessa narrativa, você vai: não, a pessoa é inocente, ela é vítima, ela está sofrendo, ela quer a justiça. Mas para quem tem uma visão da psiquiatria e conhecimento dos autos, sabendo que aquilo ali foi filmado, foi dentro de um prédio, tem início, meio, fim. Você tem as testemunhas que falaram o que aconteceu. E não foi aquilo que aconteceu. Não é? De fato, houve um excesso dessa pessoa, que inclusive saiu armada, não é, para atacar o outro vizinho e trouxe lesão corporal em decorrência de uso de arma de choque. E isso daí ficou nos autos através do IML, das provas que estavam ali já produzidas, não é, que nós fizemos essa juntada. De forma que o quadro está bem claro, não é? O advogado da parte ex-adversa comentou, chegou a fazer um esforço nesse sentido, mas essa pessoa não aceitou, contrariando assim essa justiça restaurativa, essa justiça consensual, por um fundo psiquiátrico, que a gente vai esclarecer aqui na sequência. No aspecto psiquiátrico, o que nos interessa aqui discutir é as características do TPH, transtorno de personalidade histriônica, que está previsto aí no DSM-5, no cluster B, que são esse grupo da teatralidade, da mentira, do engano com o outro, né, que faz parte o antissocial, incluído aí o psicopata, os narcisistas, os borderlines e os histriônicos. A gente tem o cluster C, o grupo C também, que tem os dependentes, que se aproximam muito nessas características do histriônico. E dentre essas características principais do histriônico, nessa audiência ficou ali bem claro, não é? A pessoa, ela quer sempre chamar a atenção através de uma teatralidade, do choro, da emoção exagerada, do jeito que ela se veste para chamar a atenção.
às vezes com decotes acentuados para um momento que não é adequado. Nós estamos numa audiência criminal. Então, é claro, a pessoa se veste do jeito que bem entender, usa o cabelo do jeito que bem entender, a maquiagem que bem entender. Mas a gente percebe que precisa ter um senso de orientação, não é? Onde você se veste de uma maneira funcional, não é? Dentro de uma normalidade, para uma igreja, para uma audiência. É diferente da forma como você se veste para ir numa academia de ginástica, ou numa praia, ou num clube. São situações diferentes. Mas o histriônico, ele quer chamar a atenção de qualquer maneira. Então ele não se importa muito com isso, né? Então é característico desse tipo de pessoa o uso acentuado de cores, de vestimentas, para chamar a atenção, seja através do decote ou porque é muito apertado. O estilo do cabelo, né, às vezes muito alvoroçado, que foge do padrão para aquele ambiente, que não é propício para aquele ambiente. Não é questão aí da liberdade da pessoa se vestir, dela se comportar do jeito que ela bem entender, porque há essa liberdade. Mas alguns ambientes são mais formais e a pessoa ela precisa introjetar esse tipo de comportamento, porque senão ela passa a ser disfuncional e aí o transtorno surge. É por isso que chama transtorno, porque traz transtorno para ela, transtorno para outras pessoas. Então, um batom muito forte, um brinco muito chamativo, colorido, roupas, que destoam ali pela cor, pelo recorte, isso tudo são indícios, A gente não quer fazer aqui um diagnóstico, longe de fazer diagnóstico, mas são comportamentos que a gente pode trazer ali um retrato da personalidade dessa pessoa e buscar através disso o caminho mais fácil ou improvável da conciliação dentro do Juizado Especial Criminal. E quando essa moça, ela adentrou a sala, pelo seu vestimento, pelo seu cabelo, pelo seu recorte de roupa, e depois pela teatralidade de quando começou a falar, chamando para si do vitimismo, que a pessoa é vítima por causa disso, por causa daquilo, e se precipita ao choro numa audiência, você começa a perceber traços de personalidade histriônico. A pessoa ela quer chamar atenção para si de qualquer maneira. E aí o narcisista, ele também chama, mas a diferença essencial é que o histriônico ele não liga, desde que ele seja o centro. Ele não liga se você pensa bem ou mal. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. É bem histriônico isso daí. O narcisista não. Vocês precisam falar bem de mim. Então, eles se apresentam dessa maneira, de uma forma chamativa. A gente tem o filme aí, Bonequinha de Luxo, que eu reputo um dos filmes que mais caracterizam assim, a pessoa histriônica. A maioria dos histriônicos do sexo feminino, uma pequena prevalência do sexo feminino, mas tem também o masculino. E a gente vai observar muito comum comorbidades, que são pessoas que têm mais de um transtorno, e normalmente é assim. Todos nós temos características desses do comportamento histriônico, narcisista, etc. O problema é quando isso se torna disfuncional. A disfuncionalidade ocorre quando a pessoa ela se prejudica por causa da sua personalidade. Então, numa audiência onde ela já sabe, ali a vítima, a autora do fato, nesse caso foram lesões recíprocas, ela já sabe que foi filmado, que tem testemunha, que tem prova do ML. O advogado está falando para ela que não tem chance. O advogado da parte ex-adversa apresenta uma possibilidade de resolução do problema, que é o pedido de desculpa. E acabou aquela situação. Mas a pessoa não aceita. Então, o meu cliente recebeu a proposta,
de bom agrado, ela não aceitou, o processo foi para a segunda parte, que é a transação penal, foi oferecido uma reunião mensal, uma vez por semana durante o mês, 2 horas por dia, né, nessa semana, conversa, né, para evitar atritos dentro da sociedade. Ele rapidamente aceitou, ela não aceitou, mesmo sendo explicado o contexto para ela. Resultado, ela vai continuar respondendo o processo por lesão corporal e o meu cliente está resolvido. Veja, aí é um problema de disfuncionalidade. A pessoa, ela não aceita o simples fato de pedir desculpas. Ela prefere responder a um processo criminal com chance ampla de ser condenada. Claro, o processo é sempre uma caixinha de surpresas, mas é óbvio o desenho que está tendo ali o processo. O advogado dela ficou constrangido frente a esse quadro, a essa situação. Mas ficou bem explícito que a responsabilidade era dela. Resultado, esse tipo de pessoa causa prejuízo a si, porque veste essa máscara do vitimismo ou da princesa, né? São sempre pessoas vítimas, e aí eles colocam uma dramatização muito grande. Eles choram, eles xingam, eles se jogam no chão, eles fazem um exagero, né? Ela mesma na audiência chegou a precipitar o choro. Então é típico dessa pessoa vitimista ou síndrome de princesa. A pessoa acha que é um bibelô, que é muito frágil, que não pode os outros, que ela é sempre ali o centro da atenção, e qualquer coisa que acontece é um absurdo, e aquele exagero, não é, frente àquele quadro, àquela situação. Então o DSM-5 da psiquiatria norte-americana estabelece essas características que nós percebemos ali em coisa de 2 horas que durou essa audiência, nessa tratativa de explicar qual é o melhor caminho, para que essa pessoa recebesse esse benefício e encerrasse de vez. Mas essas pessoas, como têm esse transtorno de personalidade, manobram no sentido da perpetuação da sua vitimização na busca do palco, porque ele não quer resolver o problema. Não é? O histriônico, o narcisista, eles não querem resolver o problema. Eles querem um palco, eles querem se manter centro da discussão, mesmo que seja no papel de réu, mesmo que seja no papel de pessoa desequilibrada emocionalmente. Eles não ligam, o histriônico não liga. Ele quer ser o centro da atenção. E me parece aí bastante prejudicado quando a pessoa não escuta o advogado, não é? Dentro desse contexto. Então essas características estão aí nesse DSM-5, né, da psiquiatria norte-americana, que fala que a pessoa quer ser o centro das atenções, comportamento sexualmente sedutor, você vê pelas roupas, pelos adornos que a pessoa usa, mudança rápida de expressão superficial das emoções, uma hora tá rindo, outra hora tá chorando, aí depois volta a rir de novo. A situação de aparência física para atrair sexualmente, autodramatização, teatralidade, expressão exagerada das emoções. Então tudo é muito exagerado, né? Essa pessoa, ela grita, ela chora, ela esperneia, ela escreve mensagens assim, se colocando como a pior pessoa do mundo, né? Essa vitimização bastante pesada. E elas demonstram, por fim, no item 8 aqui, uma intimidade maior do que elas têm. Me recordo de um caso de um jurista, e serve de exemplo aqui, muito famoso esse jurista. Eu não vou falar o nome porque eu não ouvi da pessoa e eu não sei se é verdade. Não é nenhum demérito, não, é só a passagem. Que ele estava no elevador e chegou uma pessoa no elevador, falou: ministro, não sei o que tem, quanto tempo, e abraçou, e ele
assustado com aquilo ali, abraçou, e que prazer em revê-lo, e as novidades? E aí diz que o ministro virou para ele e falou assim: a novidade é essa intimidade. Quer dizer, é característico do histriônico exagerar na sua amizade inexistente, no seu relacionamento inexistente, né? Eles criam, para bem ou para mal, aquela pessoa é minha inimiga, ou aquela pessoa é muito minha amiga, mas viu uma vez na vida, viu uma vez na rua, aí no outro dia, que está vendo pela segunda vez na vida, já chega desse jeito, abraçando e com aquela intimidade, e o que causa também disfuncionalidade, porque tem ciúmes, né, da amizade do outro, cria ali na imaginação contornos de disfuncionalidade no seu comportamento. Então essas são as características assim básicas do histriônico. De forma que essas pessoas, né, com esse sintoma de transtorno de personalidade histriônico, os narcisistas também, eles têm uma grande dificuldade em pedir desculpa. Exatamente porque o pedido de desculpa tiram eles do centro do vitimismo, né? Eles não são mais vítimas. Eles assumem que erraram e eles, via de regra, não que estão errados. Eles se vestem como vítimas, se vestem como princesas, se vestem naquele papel que ele criou através de um ego dicotômico, não é? Porque aquilo não é a realidade, mas ele se vê daquela forma, de forma que ao imaginar pedir uma desculpa, seria a morte desse ego. Porque se ele é a vítima, se ele está sempre certo, se ele está no palco que é dele, como vítima ou como princesa, ele não pode assumir nenhum tipo de responsabilidade, ou de culpa, ou de carga negativa que seja, porque ele está sempre certo. De forma que assumir a culpa, pedir uma desculpa dentro desse quadro, desse embate entre vizinhos, é pior do que a morte. É pior do que enfrentar um processo criminal. Ter que gastar mais dinheiro com advogado, num processo que vai demorar 1, 2, 3 anos, com audiências, sendo que o pedido de desculpa acabaria o processo. Então é desse nível a gravidade do transtorno de personalidade aí identificado, né? Eu não estou fazendo diagnóstico, mas vocês percebam a gravidade do quadro, né? O conjunto do quadro. Então a pessoa, ela se veste no papel de vítima porque é confortável, porque ela tem controle narrativo, porque ela está no seu palco, não é? E ali é uma massagem para o seu ego. Se ela assume a sua responsabilidade, quebra o seu ego, seria uma morte simbólica do eu. Ela iria olhar para dentro dela é muito vazio, não é? Ela criou um outro ego, criou uma personagem que não existe, e ela admitir isso daí é a morte do eu. Então é um processo bastante doloroso. Vocês observem que ela precisa mais de acompanhamento psicológico, psiquiátrico do que justiça criminal. Você identificar isso dentro do processo na mesa de audiência, pode facilitar muito o trabalho. Eu fiz essa proposta do pedido de desculpa e fiquei observando a reação dolorosa dela, não é? Para resolver. E eu observei o meu cliente também aceitando aquilo com total tranquilidade. Claro, óbvio, vamos aceitar, desculpa, e está tudo resolvido. Mas ela não aceitou. Ela não quis aceitar. Depois de ter passado mais de um ano e meio quase do fato, já terem mudado de endereço, né? Não ter tido nenhuma consequência mais gravosa, mas a força do ego. A pessoa, ela não aceita de forma alguma estar numa posição onde ela não seja vítima ou seja princesa. Ela vai às últimas consequências, inclusive enfrentando um processo criminal. Ela não liga,
porque ela quer ser o centro da atenção, ela quer o palco dela, e ela encontrou o palco, não é? Então, por mais que você traga motivos emocionais, motivos racionais, ela tem um motivo emocional, um motivo psicológico que ela não aceita, que seria o descobrimento da sua responsabilidade, o descobrimento da sua forma de ser histriônica, não é? De procurar se revelar aquele ego que não é a verdade, aquele ego que erra, que discute, que bate no outro, que pega uma arma e atinge o outro também. Esse papel de agressora, ela não aceita, porque rompe com seu ego, com uma forma que ela vê, daquela imagem que ela criou, daquela fantasia que ela criou dentro da cabeça dela. Então isso para ela é pior do que a morte. Por isso, o processo para ela vai prosseguir. E o processo para o meu cliente está encerrado. Então, o vitimismo, ou essa forma de se ver como princesa, é uma característica bastante acentuada nesse caso, né, que nós nos deparamos. E a centralidade dela frente ao contexto processual, a recusa pela conciliação, que seria o caminho mais óbvio, mais racional, encontrou aí uma disfuncionalidade do seu transtorno de personalidade, muito provavelmente histriônico, ligados aí às suas características, suas vestimentas, seus adornos, a cor do batom, o estilo do cabelo, sempre muito chamativo e fora do padrão de uma audiência formal, criminal, né, onde se espera ali que a pessoa tenha uma vestimenta formal, também não é que não saia dos padrões. Então, essa disfuncionalidade, ela traz uma negativa muito grande para essa pessoa dentro desse caso. Assim, nós passamos a entender e compreender que nem toda vítima ela é inocente e nem todo acusado é culpado. Existem pessoas que usam o processo penal, a justiça como um todo, e enganam membros do Ministério Público, enganam policiais, enganam juízes, enganam advogados, não é? Às vezes por anos, às vezes ninguém descobre, mas existem pessoas assim, não é? E elas usam da justiça como um palco para o seu delírio persistir, para a sua visão do ego fragilizado persistir. Elas não têm limites, elas não ligam para esse tipo de consequência, desde que ela tenha o palco e ela se sinta o centro das atenções, levando aquilo o mais tempo possível. De forma que o assunto é espinhoso, é delicado, mas é também muito importante. Nós devemos ter o olhar para a psiquiatria como uma ciência auxiliar do direito, para que nós possamos interpretar de uma maneira mais próxima à realidade, ou pelo menos mais crítica, situações como essa que eu enfrentei nessa audiência de conciliação, para a gente ter a percepção dessa realidade. Se você gostou do assunto, curta o vídeo, siga o canal, compartilhe o vídeo com aqueles que você acham que vai gostar também desse assunto. Meu nome é Warley Belo e até a próxima.